Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, redação. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre fatores de textualidade. Vamos lá. Antes de realmente começarmos a resolver as questões, vamos relembrar que para então resolvermos questões como estas, é necessário, que nós, por exemplo, apliquemos algumas técnicas. Quais são essas técnicas? Bom, você primeiro vai ler o comando da questão. Você não vai ler o texto. Imagine uma prova com 60 questões, 100 questões, 120 questões, cada uma com textos enormes, muitas vezes um texto por página. Você vai se cansar, você realmente não vai conseguir terminar a prova no tempo hábil. Ou seja, você vai ter um sério problema, porque aí você vai começar a responder de forma, vamos dizer assim, meio que agoniada mesmo, Você vai ficar desesperado e aí vai ocorrer de você realmente não ter sucesso na prova. Imagine se houver então uma redação, não é? Então, qual é a questão? Se você simplesmente estiver lendo os textos por teimosia, aí vai complicar, tá? Não leia o texto a não ser que realmente seja necessário, tá? E como é que você vai entender se é necessária a leitura do texto ou não? Lendo o comando da questão. Muitas vezes, pelo comando da questão, você não vai identificar ainda se é necessário ou não a leitura. E aí você vai tentar pelas alternativas. Mas, professor, aí é necessária a leitura do texto? Eu já li aqui o comando, as alternativas. Eu podia ter lido o texto diretamente. Pois é, mas aí você vai ter já as informações sobre o que você tem de procurar no texto. Porque se você lê o texto, você ler as alternativas, depois você vai ter de buscar de novo o texto para ler o texto buscando a intenção que você quer, ou seja, o objetivo, ou seja, a alternativa correta, tá? Então, leia o comando, leia as questões e ainda assim, se for necessária a leitura, você já vai marcar as palavras-chave aqui de cada alternativa e buscar a alternativa correta no texto. Fica muito mais fácil e prático. Beleza? Então vamos lá, temos aqui. Considerando-se a relação autor e leitor do texto abaixo, então você vai ler o tema ou então qualquer informação sobre o texto aqui, antes do texto, e depois o comando. Destacam-se na sua construção critérios de situacionalidade, intencionalidade e aceitabilidade, tendo em vista que, então não dá para entendermos se a leitura é necessária ou não. Vamos então para as alternativas. O autor e o leitor reagem a esse texto reconhecendo a aceitação, e aceitando a situação de empregabilidade da empresa, esperando o retorno do funcionário. Realmente tem que ler o texto, Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar. O autor e o leitor reagem a esse texto, então eles reagem. Como eles reagem? Reconhecendo e aceitando a situação, tá? Beleza. E a situação de empregabilidade da empresa, Esperando o retorno do funcionário. Então, empregabilidade da empresa e você vai esperar que o funcionário então dê lucro, dê retorno, tá? Beleza. Agora, B. O leitor situa o local de publicação e o autor do texto identifica o objetivo desse texto que o convence a fazer parte de uma instituição. Então, o que nós queremos aqui? Olha só. Entender se o texto tem por ideia, tá? No caso, que o objetivo do texto seja convencer o trabalhador a fazer parte de uma instituição. Beleza? E isso por meio simplesmente de se demonstrar qual é o local e o autor. Será que é isso? Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você então tem um texto em que você tem de lê-lo, geralmente você vai ter de, então, observe, achar a ideia central do texto, o tema do texto. Certinho? É o tema do texto. Há outras questões que são formuladas a partir de paráfrases, certo? E outras que são análises puramente gramaticais, de partes do texto em que há, por exemplo, alguns termos da oração. Beleza? Essa daqui é um tipo de questão que trabalha com a ideia central do texto. O tema do texto. Para isso você tem de ler o texto e falar, o texto fala sobre isso, procura a alternativa. Vamos ver então.
Será que o autor apresenta o ambiente de trabalho buscando aceitação e reconhecimento do leitor pela coerência com que se escreveu o texto? Então, o autor apresenta o ambiente de trabalho buscando aceitação e o reconhecimento do leitor por meio da sua coerência. Será que é isso? Será que foi a técnica usada aqui, a coerência, né, a lógica das ideias, né, que são apresentadas, que então fazem com que o leitor aceite e reconheça então esse texto? Ou D. O leitor identifica o local de trabalho como lugar propício para a demonstração de aceitação mútua entre empresa e funcionários. Então, o local de trabalho, lugar propício para aceitação mútua, tá? Ou é, o autor situa o tema do seu texto. Que tema seria este? Com a intenção de ter a adesão do leitor a respeito da ideia de pertença, que é o foco desse texto. Então, qual é o foco desse texto? É a ideia de pertença, tá? É, no caso, a identificação de um local de trabalho como lugar propício para, então, na verdade, a aceitação mútua. Ou então, a ideia central do texto é a aceitação e reconhecimento por meio da coerência em que o texto, então, foi escrito. Ou o objetivo vai ser alcançado por meio de se convencer uma pessoa a fazer parte de uma instituição, simplesmente. Tá? Nós vamos fazer com que você, então, queira vir para a nossa empresa, porque você vai realmente ser convencido a fazer parte dessa instituição. Que esta instituição tem este e aquele, o modo de trabalhar, o objetivo. Tá? Será que é isso? Ou então, o leitor e o autor vão reagir aceitando e reconhecendo a situação de empregabilidade nessa empresa, certo? Ou seja, porque aí você está empregado, você está bem empregado, porque você recebe um bom dinheiro e então você vai ter um retorno do funcionário. Beleza, vamos lá então. Temos aqui o texto, vamos lê-lo. O local de trabalho não deve ser apenas o lugar onde os indivíduos cumprem tarefas e recebem suas remunerações. Disso aí a gente já pode eliminar algumas, né? Como, por exemplo, essa primeira aqui, que fala sobre empregabilidade. Olha só, né? A empregabilidade, a pessoa ela está numa situação de empregabilidade, então, por isso, o funcionário tem de agradecer a Deus e dar retorno ao empresário. Não é esta a ideia aqui já apresentada. Mais do que isso, o trabalho deve ser o local onde eles têm a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, estabelecer ligações interpessoais e cultivar um espírito colaborativo. Afinal, é lá que passamos boa parte do nosso dia. Olha a preocupação em como a pessoa vai se sentir. Por quê? Porque o trabalho é o local em que você passa boa parte do seu dia. Tá? A ideia de pertencer ou fazer parte de uma organização contribui para melhorar o engajamento de funcionários, a produtividade e alcance dos resultados desejados. Olha só, a ideia aqui não é, em si, se concentrar no fato de que você recebe uma remuneração e, para isso, você tem de trazer lucro, resultado. Né? Então, você retira A, tá? Você, por exemplo, retira B, que o objetivo não é convencer você a fazer parte de uma instituição. Não é esse o objetivo. Tá? E também não é a forma em que o leitor, né, o autor apresenta o texto, né, com coerência, que vai fazer com que então haja aceitação, tá, por meio, né, no caso, da forma em que o texto foi produzido. E sim pelos argumentos. Aí temos aqui aumento da satisfação, maior dinamismo nas atividades e equilíbrio das necessidades da empresa e do funcionário também são benefícios que o sentimento de pertencimento no trabalho produz. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você criar um ambiente propício para que o empregado se sinta bem, para que ele cresça profissionalmente, tá? E não que ele tenha de buscar, né, fora da empresa esse crescimento profissional, ou seja, algum tipo, por exemplo, de especialização e assim por diante. Não. Você vai fazer com que ele dentro da empresa tenha, no caso, esse crescimento profissional por meio de, então, relações interpessoais e um espírito colaborativo. Tá? E também pelo fato de que a pessoa tem de se sentir bem agradável porque
no trabalho, né, é o local onde você passa boa parte do dia. E, logicamente, ainda mais, olha só, o aumento da satisfação, certo? Maior dinamismo nas atividades, equilíbrio das necessidades da empresa e do funcionário. A empresa visa lucro, 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 capitalismo, né? Então, isso aí frustrou bastante, vamos dizer assim, mão de obra, né, de um país inteiro, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter doenças, tanto físicas como psicossomáticas, né, que resultaram, por exemplo, na saída de funcionários das empresas, né, e trazendo o quê? Prejuízos à empresa. Porque, logicamente, que ele não pode ser demitido, né, dessa forma, assim, né? Existe legislação contra isso. Então, você se preocupar primeiro com o bem-estar, o lucro, o bem-estar do seu funcionário, o lucro, logicamente, que vai ser uma simples consequência, certo? Então é isso que, no caso do texto, está falando. O funcionário se sentir bem naquela empresa, que realmente ele pertence àquela empresa, e ele vai fazer o melhor por aquela empresa. Tá? Porque ele sabe que ali há uma valorização a ele, certo? Que ali ele se sente bem, que ele não vai ficar, por exemplo, né, vamos dizer assim, entediado dia após dia de estar trabalhando, certo? Então, beleza, letra E, ficou bem claro, né? Então, observaram? Vocês não vão fazer todas essas análises que nós fizemos aqui, não. Isso aqui é uma questão que você vai já concluir sem até, muitas vezes, produzir palavras. Você vai olhar um pertencimento e tal, já vai pensar nisso e buscar a alternativa que você então já fez análise aqui das palavras-chave, né, de cada alternativa. Beleza? Então vamos para 2. Os horizontes da ciência. Nós temos aqui, de acordo com o contexto situacional e linguístico de sua ocorrência, ou seja, nós temos aqui o comando, tá? Identifique o segmento em que a linguagem figurada foi utilizada para produzir o sentido desejado. Então eu tenho de procurar entre as alternativas, uma em que a linguagem figurada foi usada. Não preciso ler o texto. Vamos ver se realmente não, né? Só vamos saber realmente quando então estudarmos, né, lermos as alternativas. 2 astronautas davam seus primeiros passos. Tem linguagem figurada aqui? Olha, realmente, né, é uma situação que pode em si, né, ter uma linguagem figurada. Porque os astronautas eles deram seus primeiros passos, então está havendo aqui uma linguagem figurada no sentido de que, por exemplo, eles deram seus primeiros passos fazendo-se uma alusão a quando a criança começa a caminhar. Assim eles também começaram a desenvolver uma ideia desta mesma forma. Então foi usada esta figura de linguagem. Não, eles deram seus primeiros passos mesmo, porque os horizontes da ciência, a chegada do homem à Lua, certo? Então, isso aqui é real, linguagem denotativa. Com orçamento menor do que a época da Guerra Fria. É uma frase, é uma oração totalmente denotativa. Tá? Eles tiveram que, então, buscar alguns objetivos com orçamento menor do que os da época da Guerra Fria. Capturar corações e mentes ameaçados pelo regime socialista. Você vai capturar corações e mentes? Pegar um coração sem capturar? Não, não é isso aqui, é uma linguagem figurada. Pronto. Mas vamos ver a D. A cápsula de pouso Águia descia no Mar da Tranquilidade. Opa, Mar da Tranquilidade? Significa então que ela desceu de uma forma bem suave, sem maiores consequências? Seria uma linguagem figurada, né? Então, e aí? 2 questões em que há, no caso, ideias que são corretas, as alternativas que você deve marcar. Aí muitos que são soberbos podem pensar, isso aqui está errado, olha só essa prova, essa banca tal, eu vou entrar com recurso, né? Beleza. Aí não marca nenhuma, você tem que marcar uma mesmo assim, tá? Mas não é este o caso. Vamos ler aqui uma partezinha do texto. Acredite-se ou não, há quase 50 anos, a cápsula de pouso Águia descia no Mar da Tranquilidade, na face visível da Lua. Então, onde fica o Mar da Tranquilidade? Na face visível da Lua. Isto é um local.
Não é uma situação de uso de linguagem figurada, dizendo que essa descida foi, então, tranquila. Não, é um local mesmo. Ou seja, não é uma linguagem figurada, é uma linguagem denotativa. Então, a única alternativa realmente é a C. Tá? Questão 3. Leia o texto. Vamos ler o comando, não vamos ficar obedecendo não. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras, V, e as falsas, F, sobre critérios de textualização. Bom, vamos ler então. Será que vai ser necessária a leitura? O segmento linguístico a seguir... Olha, então nós vamos analisar o segmento linguístico a seguir. Em princípio, não é um texto, apesar de apresentar um dos critérios de textualidade, ou seja, uma coesão forte no encadeamento das frases. Então, a coesão trabalha o fato de você ligar as frases, ou evitar repetições de palavras. Tá? A questão do sentido, porque ele trabalha com a forma em si, agora a questão do sentido fica com a coerência. Tá? A coesão reverbera na coerência? Sim, mas em si a coesão, né, ela vai trabalhar aqui, né, como critério de textualidade, um forte encadeamento, a textualidade, a tessitura do texto. Você juntar as ideias, certo? Agora, há, no caso, algum tipo de lógica nas ideias apresentadas, é outra coisa, ou seja, eles vão enganar você. Você não vai ver sentido na frase ou nas frases e vai marcar errado. Será que é? José vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço, segundo a teoria da relatividade. O espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Gente, olha só, ele pegou uma ideia e já, né, usou uma outra com uma semântica de uma palavra da ideia anterior. Não que uma ideia esteja ligada a outra, mas ele ligou os termos. Ele ligou os termos por meio de sentidos aqui, no caso, o fato de serem caríssimos os tijolos e os mísseis, mas em si ele não faz uma ligação, né, que seja então lógica entre as ideias. Mas há um dos critérios de textualidade, a coesão, há. Ele faz a ligação entre essas partes do texto. Beleza? Então, V. Aí nós podemos fazer o seguinte, V, a C e a E. Ou seja, nós já podemos eliminar a B, faça isso, e a D. Vamos então à segunda, fazer a análise. Se coerência é a continuidade baseada na forma, a coesão é a continuidade baseada no sentido. Trata-se de duas formas de observar a textualidade. Nós já respondemos isso. Eu falei que a coerência é responsável pelo sentido. E aqui está dizendo que a coesão que é responsável pelo sentido. F. Opa, vamos lá. A, V. Aí você ficou olhando aqui, essa daqui tem F. Agora, será que a outra aqui está correto? Tal? Olha só, A, V, V, não pode ser esta. C, V, V, pronto. Pode marcar E e parte para a próxima questão. Só que, como nós estamos aqui estudando os fatores de textualidade, nós aqui vamos ver as outras alternativas. Na prova, muitas vezes, não há necessidade se você realmente conhece o conteúdo. Se você não conhece o conteúdo, aí você analisa as outras então alternativas para tirar a prova de vez, tá? Vamos lá então. A coesão textual não é observável como fenômeno empírico, mas se dá por razões conceituais, cognitivas, pragmáticas, dentre outras, tá? Então, nós temos aqui um VF, né? Como nós vimos aqui, essa daqui é, no caso, a 2, né? Aliás, a segunda aqui é F, devido à coerência tratar do sentido e não da forma. Bom, e essa daqui? A coesão textual não é observável como fenômeno empírico. Não. Tem que ser um fenômeno, na verdade, é baseado, então, em provas. Ou seja, fenômeno empírico, na verdade, é um tipo de fenômeno baseado na experiência. Baseado, então, no acúmulo de conhecimentos e conhecimentos que são provindos do senso comum, que muitas vezes nem sequer tem correspondência com a ciência. Ou seja, se dá por razões conceituais a coerência textual, cognitivas,
pragmáticas e dentre outras. Sim, pragmáticas, por exemplo, você vai produzir qualquer tipo de texto, né, com um objetivo e para trazer efeitos. Tem que ser pragmático, né? Sim, a coerência textual tem esse objetivo, certo? Então, essa daqui está correta, porque não é um fenômeno empírico. V. Está aqui, V. Agora vamos ver a outra. A intencionalidade e a aceitabilidade são dois critérios para a textualidade. São. E, professor, mas aqui está dizendo que está incorreto. Ó. Beleza, vamos ver o restante aqui. Esta diz respeito ao que o produtor do texto pretende, aquela diz respeito a como o leitor reage, aceita, considera o que está posto. Olha só. Intencionalidade, aceitabilidade. Esta e aquela. Nós temos aqui um recurso chamado, então, de coesão referencial por anáfora, em que nós temos dois pronomes que se referem a dois substantivos. Quando você usa esta, é para o, no caso, substantivo, né? Não sei se eu falei pronome, substantivo, pronomes estes aqui, tá? Esta e aquela. O substantivo aceitabilidade, o mais próximo, tá? Então, esta para o substantivo mais próximo. Aquela para o substantivo mais distante, né? Aquela, qual aquela? A intencionalidade, que está bem mais distante, tá bom? Então, esta diz respeito ao que o produtor do texto pretende, ou seja, a aceitabilidade diz respeito ao que o produtor do texto pretende? Não, gente, está incorreto. Por quê? Porque a aceitabilidade, na verdade, trabalha aquilo que é a reação do leitor. Se ele vai aceitar ou não o texto. Se aquele texto tem a ver com o que ele pensa, com a cultura dele, certo? Por exemplo, você vai fazer um texto referente, então, vamos dizer assim, a uma crença católica, né? E você faz esse texto falando sobre a importância dessa crença, falando sobre a beleza, sobre isso, sobre aquilo, para uma pessoa que nem sequer crê nisso, certo? Ou para uma pessoa que até crê em uma coisa que seja contrária. Então, não vai ter, né, uma aceitabilidade por parte dessa pessoa, tá? Ou seja, nós temos aqui, olha só, aquela diz respeito a como o leitor reage, a intencionalidade não. A intencionalidade é como, então, o produtor do texto vai, né, na verdade, produzir o texto com a intenção que ele vai atingir. Um texto sem intenção é um texto que não tem objetivos e não serve muito, né, não serve para nada, na verdade, né? Ou seja, a pessoa vai ler e perguntar assim, mas esse texto está falando sobre o quê? Ou seja, essa questão aqui ela foi bem montada, não é? Fez-se uso, então, dos pronomes aqui com a função anafórica. Beleza, e último, a intertextualidade como critério de textualidade é uma propriedade constitutiva de qualquer texto. Sim. É o conjunto de relações explícitas ou implícitas que um texto mantém com outros textos? Sim. Por quê? Porque o seu texto, ele logicamente que vai abordar vários assuntos na sociedade. Esses assuntos é o contexto, tá? É a intertextualidade. Você vai abordar outras ideias, você vai abordar, então, em qual contexto aquele, né, assunto ali está inserido. Ou seja, você vai abordar assuntos fora do texto, tá? Isso de forma explícita ou implícita, certo? Por quê? Porque você vai buscar de forma, por exemplo, implícita a aceitabilidade, ou seja, você vai, por exemplo, trabalhar questões da cultura sem mencionar em si. Você vai trabalhar um texto que seja importante para uma cultura. E você não precisa dizer o porquê esse texto é importante para essa cultura em si. Mas só o fato de você estar adequando um texto a uma cultura que assimila aquele texto, você está trabalhando a intertextualidade, tá? Então, é a que nós queremos. Bom, na próxima aula nós vamos dar continuidade, corrigindo o exercício do 4 em diante, né? Que vai até o 7, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.